Você está encolhido. Não é um encolhimento de timidez ou constrangimento, mas sim uma contração visceral, um esforço desesperado para reter a última molécula de calor que seu corpo de hominídeo consegue gerar. O ar que você respira é frio, úmido e tem um cheiro denso de terra molhada, fumaça de madeira semi-queimada e o odor metálico e pesado da escuridão. Seus olhos estão abertos, mas a noite da caverna é tão completa que parece que alguém jogou um cobertor de veludo pesado e aveludado sobre sua cabeça. Você sente a respiração pesada da pessoa ao seu lado, o peso de um braço dormente sobre sua costela e o cheiro forte de suor, sebo animal e talvez um pouco de baga fermentada. Não há música relaxante de spa, apenas o som mastigado do seu vizinho de sono ranger os dentes e o estalo ocasional e tranquilizador do fogo agonizante. E é exatamente sobre esta intimidade forçada, este calor compartilhado por necessidade absoluta, que vamos falar hoje, quando as pessoas começaram a dormir juntas na mesma cama. É uma história que começa não com lençóis de seda egípcia, mas com peles de mamute e o medo primordial de ser comido. Aproveita esse momento de silêncio para deixar o like, se inscrever no canal e me contar nos comentários que horas são aí e de qual cidade você está assistindo. Isso ajuda o algoritmo a entender que você ama histórias sobre como a humanidade evoluiu de bolas de pelo assustadas para pessoas que reclamam da temperatura do ar-condicionado. Nós viajamos para a Idade da Pedra, uma época em que o conceito de dormir sozinho era apenas uma fantasia perigosa. Você está vivendo há talvez 200 mil anos. Seus ancestrais não estavam se aninhando romanticamente. Eles estavam praticando a termodinâmica corporal de alta eficiência. Pense na noite como um inimigo gelado, um predador invisível que se infiltrava pelas fendas da rocha, buscando roubar cada grama de calor que você havia suado para acumular durante o dia. A única tecnologia que funcionava contra esse inimigo era o calor humano. Você se aninha mais profundamente. A superfície sob você não é um colchão de espuma viscoelástica. É chão de terra batida, talvez ligeiramente afofado com um punhado de grama seca e galhos quebrados. Você pode sentir cada pequena pedra e saliência pressionando seus quadris e ombros, mas essa dor é secundária à necessidade premente de sobreviver. Você está no centro de um ninho. Imagine um grupo de, digamos, 10 a 15 pessoas, todas empilhadas como gatinhos recém-nascidos, formando uma massa viva e pulsante. O calor gerado por este supercombo de aquecimento humano é a sua apólice de seguro contra a hipotermia. A textura das roupas de cama é áspera. São peles de animais que você caçou, mal curtidas, que cheiram a sangue seco e fumaça. Quando você se move, a pele roça na sua, e o som é um sussurro seco e arranhado, quase como lixa fina. Você percebe que a pessoa mais velha e mais fraca está no meio do ninho, protegida pelo calor dos corpos mais jovens e fortes que formam o perímetro. Essa não é uma questão de conforto, mas de hierarquia de sobrevivência. Quem está nas bordas é quem tem mais probabilidade de sentir o ar gelado e, se necessário, ser o primeiro a reagir a um ruído estranho vindo da escuridão lá fora. O medo é um cheiro constante na caverna, misturado ao cheiro da fumaça. Você está sempre meio acordado. Seu cérebro paleolítico está constantemente escaneando o ambiente, processando o som distante de um galho quebrando ou o uivo de um lobo. É aqui que o sono compartilhado se torna crucial para a segurança. Um fato histórico amplamente conhecido é que o domínio do fogo, que começou a se tornar consistente há pelo menos 400 mil anos com o Homo erectus e se tornou essencial para o Homo sapiens, não era apenas para cozinhar, era uma cerca de proteção. O fogo fornece luz, mas, sobretudo, o fogo fornece um alarme. No entanto, o fogo precisa ser mantido. Se você está dormindo sozinho, quem fica de guarda? Quando você dorme em grupo,
Há sempre alguém, mesmo que inconscientemente, monitorando o nível da brasa. O grupo se reveza no sono profundo, garantindo que o fogo não morra e que a luz não se apague, levando consigo a única barreira psicológica contra o mundo selvagem. A proximidade física também muda a sua química cerebral. Você está acostumado a sentir o ritmo cardíaco lento e constante de outra pessoa. Este ritmo sincronizado é o que o psicólogo moderno chamaria de corregulação emocional. Para você, é apenas o silêncio reconfortante que diz: não estamos sozinhos. Se o tigre dente de sabre vier, pelo menos não serei o único a gritar. Vamos falar sobre a curiosidade surpreendente. Embora a maioria das pessoas imagine os humanos pré-históricos dormindo diretamente na Terra, evidências arqueológicas encontradas em uma caverna na África do Sul, chamadas de Caverna Sibudu, sugerem que os humanos estavam usando camas de grama e juncos há cerca de 77 mil anos. Essas camas rudimentares eram regularmente queimadas, talvez para eliminar parasitas e pragas. Então, enquanto você está agora deitado sobre uma superfície dura, saiba que em outros lugares, outros grupos estavam tentando, de forma surpreendentemente moderna, higienizar seus espaços de descanso através do fogo. Eles estavam tentando tornar o sono compartilhado um pouco menos coçante. A falta de privacidade não era um problema, era uma solução. Imagine o quão complicado seria ter que aquecer 10 áreas de dormir separadas com 10 fogueiras diferentes. O custo energético e o risco seriam proibitivos. Ao se agrupar, você reduz o volume de ar frio que precisa aquecer e maximiza a eficiência do calor corporal. É a versão pré-histórica de configurar o termostato para economia de energia e se recusar a sair debaixo das cobertas. Você não tinha que se preocupar com quem ia roubar o cobertor, porque o cobertor era literalmente o seu vizinho. E se o seu vizinho se movesse demais, você apenas o empurrava de volta para a posição, sem pedir desculpas. A etiqueta do sono pré-histórico era simples. Mantenha-se aquecido e não ronque tão alto a ponto de mascarar o som de um predador. O cheiro da caverna, que é dominado pela umidade e pelo cheiro ferroso do sangue das peles, é pontuado por um aroma mais doce, o cheiro de fermentação. Você está consumindo uma dieta rica em fibras, raízes e, ocasionalmente, carne gorda. E sim, gases intestinais eram uma parte inevitável do sono em grupo. O sarcasmo sutil aqui é que, enquanto hoje gastamos milhares em óleos essenciais para tornar nosso quarto um santuário de paz olfativa, na Idade da Pedra, o seu aroma pessoal era um testemunho da sua saúde e da sua sobrevivência. Se você cheirava forte, significava que estava vivo, você estava seguro. Você vira o corpo com dificuldade, sentindo a rigidez dos músculos. O sono é fragmentado. Você raramente entra no sono REM profundo. A sobrevivência exige que você esteja sempre em alerta, um estado que os cientistas chamam de sono polifásico ou vigilância. Você acorda várias vezes, não por causa de um despertador, mas porque o frio penetrante alcançou uma nova área do seu corpo, ou porque o braço dormente do seu vizinho está pinicando. A cada despertar, você verifica o fogo, escuta a escuridão e se aconchega mais perto do corpo mais quente que conseguir encontrar. Neste mundo, dormir junto não é um luxo, é a definição de comunidade. A cama compartilhada, ou melhor, a pilha de corpos compartilhada, é o coração da sociedade. Ela une a família, o clã e a tribo sob o imperativo simples e brutal da sobrevivência. É o primeiro e mais fundamental argumento de que os humanos são animais sociais, obrigados a se unir para resistir ao mundo. E assim, você volta a fechar os olhos, sentindo o calor do corpo humano como o maior conforto que a natureza tem a oferecer. Você está seguro por enquanto, espremido entre a terra fria e o calor de outros seres humanos que respiram e sonham,
ou pelo menos tentam não ser acordados por um urso das cavernas. Esta é a gênese da cama compartilhada. Você se move lentamente através do tempo, sentindo o ar úmido e pesado da caverna se dissipar, substituído por uma secura opressiva e o cheiro salgado e fértil do rio Nilo. Você está agora no Egito Antigo, e a revolução do sono não é mais sobre o calor compartilhado, mas sobre a elevação. Você precisa sair do chão. Não é um pedido, é uma exigência de sobrevivência. O chão de barro batido, embora fresco durante o dia, é uma zona de perigo à noite, repleto de escorpiões que buscam abrigo e cobras que fazem da sua esteira de junco seu novo lar. Você observa o contraste gritante. Se você é um trabalhador comum, um construtor de pirâmides ou um agricultor, seu sono ainda é uma questão de praticidade espartana. Você se deita sobre uma esteira simples, talvez um pouco de palha ou junco trançado, que absorve o cheiro de suor e poeira do dia. O som ao seu redor é o zumbido incessante de mosquitos e a respiração pesada de sua família espremida na mesma área, talvez no telhado plano da sua casa para pegar a brisa noturna mais fresca. A sensação é áspera, o cheiro é de barro e pão recém-assado, misturado com o leve odor metálico do suor evaporando sob a lua. Dormir junto, neste nível, ainda é uma necessidade de espaço, não de afeto. Você tem um cômodo, e neste cômodo todos cabem. Mas o Egito, você percebe, é o lugar onde o sono começa sua ascensão social. A cama, pela primeira vez na história documentada, se torna um objeto de design, uma peça de mobília. Se você é um escriba de alto nível, ou melhor ainda, um nobre, você não se deita mais na sujeira. Você tem uma cama elevada, e isso muda tudo. Você se aproxima de uma dessas camas. Ela é feita de madeira, talvez cedro importado ou talvez tamarisco local, e é surpreendentemente alta, quase na altura do seu quadril moderno. Os pés são muitas vezes esculpidos, imitando as patas de um touro ou de um leão, um detalhe que grita riqueza e estabilidade. O colchão não é o que você conhece. É uma estrutura de ripas de madeira sobre as quais tiras de couro ou linho são esticadas, criando uma superfície que é infinitamente mais respirável e higiênica do que a palha no chão. Você toca o linho que cobre essa estrutura. É fino, talvez um pouco áspero, mas limpo, cheirando a sol e a um toque sutil de incenso de mirra que foi queimado para afastar os maus espíritos, ou talvez apenas os insetos. A sensação de subir na cama é estranha, quase cerimonial. Você está literalmente acima do resto do mundo, ou pelo menos acima dos ratos. Você se deita e percebe a diferença térmica imediata. O ar circula por baixo de você. E você sente o calor do seu corpo se dissipando lentamente, o que é um alívio imenso neste clima desértico. É um luxo sutil, mas profundo. Essa elevação é o primeiro passo para transformar o ato de dormir de uma tarefa de sobrevivência em uma demonstração de status. E aqui está o detalhe mais fascinante e, francamente, mais doloroso do sono egípcio: o travesseiro. Você procura algo macio e fofo, mas o que encontra é o que os historiadores chamam de encosto de cabeça. Este fato histórico, amplamente conhecido, é um bloco curvo de madeira, marfim ou até mesmo pedra, que você deve deslizar sob seu pescoço. Você tenta apoiar a cabeça. É o equivalente a tentar dormir com um tijolo de formato estranho sob a mandíbula. Você se pergunta se eles odiavam o conforto. A curiosidade surpreendente sobre este objeto torturante é que ele não foi projetado para o conforto, mas para a conveniência e, talvez, para a espiritualidade. Os egípcios, especialmente a elite, passavam horas elaborando seus penteados e perucas. Deitar a cabeça em algo macio e envolvente seria um desastre para o estilo. O encosto de cabeça mantém a cabeça elevada e, crucialmente, o cabelo intacto. É uma forma de dizer:
Eu sou tão rico que não posso me dar ao luxo de ter um cabelo amassado enquanto durmo. Além disso, manter a cabeça elevada era visto como uma proteção contra os espíritos malignos que se acreditava entrarem no corpo através da boca ou das narinas durante o sono, e era associado ao nascer do sol e à ressurreição. Você deita a cabeça naquele pedaço de madeira e sente um formigamento no pescoço. Mas pelo menos seu penteado está impecável, se você tivesse um. No contexto de dormir junto, a cama egípcia, embora um símbolo de status, era frequentemente compartilhada. Famílias nucleares, incluindo pais e filhos pequenos, se aninhavam na mesma estrutura elevada. No entanto, a hierarquia era clara. O chefe da casa, o homem, ocupava o centro, o lugar mais seguro e confortável. A esposa ficava ao lado. As crianças, se tivessem sorte, estavam na mesma estrutura, mas talvez mais perto dos pés. Se houvesse um convidado de alto escalão, ele receberia uma cama elevada própria, ou talvez seria convidado a compartilhar a sua, dependendo do seu grau de importância. Seus servos, no entanto, ainda estariam na esteira, no chão, cheirando a barro e esperando que nenhum escorpião decidisse fazer uma visita noturna. O sarcasmo aqui é inevitável. Você pensa em toda a tecnologia moderna que dedicamos a travesseiros de espuma de memória e colchões de molas ensacadas. E aqui estão esses egípcios que construíram monumentos que duraram milênios, optando por apoiar o pescoço em algo que parece ter sido projetado por um dentista sádico. Mas para eles, essa cama elevada e aquele bloco sob a cabeça eram a definição de civilização. Era a primeira vez que o sono se separava da pura necessidade animal e se tornava uma declaração de quem você era. Você sente a textura do linho sob sua pele, a rigidez da superfície de dormir e o calor seco que ainda permeia o ar, mesmo à noite. Você ouve o silêncio vasto do deserto, além dos muros da cidade, que é quebrado apenas pelos sons da vida familiar, e talvez o barulho distante de um burro. Você percebe que, embora a cama tenha se tornado um objeto de luxo, o ato de dormir junto ainda é ditado pelo espaço e pela unidade familiar. A privacidade individual não é um conceito valorizado. A proteção e o calor compartilhado, mesmo que não seja mais essencial para evitar a hipotermia, ainda une a família. A cama é um palco e a família é o elenco principal, elevando-se acima da poeira e dos perigos do mundo inferior, mas ainda muito próxima, respirando o mesmo ar morno e sonhando sob a mesma lua. Você fecha os olhos, agradecendo silenciosamente que, em seu tempo, o travesseiro seja feito de penas e não de pedra. Você está seguro, suspenso entre a terra e o céu, um nobre do sono, pronto para a próxima transição histórica. Você deixa para trás a quietude cerimonial do Egito, onde a cama era um trono solitário elevado, e é imediatamente engolido pela energia barulhenta e multifacetada da Roma clássica. O ar aqui não tem o cheiro seco de areia e mirra. Ele pulsa com um aroma pesado de azeite, vinho azedo, o cheiro pungente de suor humano e, inevitavelmente, o cheiro metálico e salgado do garum. Aquele molho de peixe fermentado que os romanos parecem colocar em absolutamente tudo. Inspire fundo. Você está em um domus, uma casa romana. Mas não espere encontrar o conceito moderno de quarto. Aqui, a vida e o sono são atividades que se misturam sem vergonha, como as cores em um mosaico gasto. Seu local de descanso agora é o lectus. Não o imagine como uma cama moderna e macia. Pense nela como uma peça de mobiliário que é a definição de multitarefa. Uma poltrona reclinável, um sofá de jantar e, quando a noite cai e as lamparinas a óleo são apagadas, uma cama. A estrutura é de madeira forte, talvez bronze, e é coberta com um colchão áspero, provavelmente recheado com palha seca ou, se você for particularmente afortunado, com lã de carneiro que pica levemente a sua pele. Você pode sentir a rigidez sob os ombros enquanto se ajeita.
Não há molas, apenas a promessa de um despertar mais doloroso do que o sono que o antecedeu. Na cultura romana, a privacidade era um luxo que apenas os deuses podiam realmente pagar. Você não está dormindo sozinho. Você está participando de um evento comunitário de sono. Seu primeiro encontro com o Lectus é, na verdade, durante o jantar, o Cena. Este é o fato histórico amplamente conhecido que define esta era. Os romanos não se sentavam para comer. Eles se reclinavam. Você está agora deitado em um dos 3 sofás dispostos em forma de ferradura. O famoso triclinium. Você apoia seu peso no cotovelo esquerdo, uma posição que deve ser mantida por horas, enquanto mastiga pão embebido e carne. O calor corporal de seus vizinhos é imediato. À sua direita, talvez esteja o pater familias, falando alto sobre política. À sua esquerda, talvez um convidado importante que bebeu um pouco demais do vinho diluído. Sinta a textura do tecido sob sua mão. É lã grossa, tingida com pigmentos terrestres que absorveu os respingos de vinho de incontáveis festas. Os sons são a mastigação úmida, o tilintar das taças de metal e a respiração pesada. Esta é a superfície onde você celebrava, fazia negócios e logo tentará dormir. É um lembrete sutil e sarcástico de que, na história da humanidade, a higiene raramente foi a principal prioridade. Quando o jantar termina e os escravos, sim, seus escravos, limpam a bagunça e talvez durmam perto do fogão ou no chão da despensa, o triclinium se transforma no seu dormitório. As almofadas são rearranjadas e você se espreme. Na casa romana típica, a família, que incluía não apenas parentes de sangue, mas também agregados, libertos e, claro, os escravos domésticos, dormia em grande proximidade. Imagine-se compartilhando este lectus com, digamos, 6 outras pessoas. Seus pés tocam os pés de seu primo. A cabeça da sua tia está perigosamente perto do seu estômago. O calor é opressor. O objetivo não é o conforto individual. O objetivo é a eficiência espacial e a segurança coletiva. Se alguém tossir, você sente a umidade do hálito dele. Se alguém roncar, você sente a vibração do colchão. O sarcasmo aqui reside na ironia do status. Você pode ser um cidadão romano respeitado, mas quando se trata de sono, você está encaixotado como sardinhas, apenas com vestes melhores. Onde está a dignidade? Ela está suspensa até o amanhecer. Vamos agora à curiosidade surpreendente sobre o sono romano, algo que destaca a absoluta falta de fronteiras entre o público e o privado. Mesmo nas casas mais ricas, a cama do mestre da casa, o lectus genialis, era frequentemente colocada em um local semi-público. Pense no seu quarto principal como sendo visível a partir do hall de entrada. O cubiculum, o pequeno quarto, existia, mas muitas vezes não tinha portas robustas, sendo fechado apenas por cortinas. A curiosidade é esta. Para os romanos mais ricos, a cama de dossel, ricamente decorada, o equivalente ao seu colchão king size, não era apenas para dormir. Era um símbolo de status tão importante quanto qualquer estátua ou afresco. Eles se deitavam ali para receber visitas importantes pela manhã, conduzindo reuniões de negócios enquanto ainda estavam semi-vestidos. O sono e o despertar não eram atos privados, mas sim parte da performance social. Você estava literalmente fazendo networking enquanto estava aninhado sob seus cobertores. Imagine o cheiro de incenso misturado com o cheiro da respiração matinal. Você está tentando parecer digno e poderoso, enquanto a palha em seu colchão faz um barulho crocante a cada movimento que você faz. Seus hóspedes estão sentados perto, observando você beber água e dar ordens. O conceito moderno de "não me incomode antes das 10 da manhã" seria considerado hilário e preguiçoso para um romano ativo. O sono era flexível e a cama era um palco. Voltando ao seu lectus comunal.
A noite avança lentamente. Você ouve o som distante dos cães vadios brigando na rua de paralelepípedos e o murmúrio constante da cidade, que nunca realmente dorme. Sinta a textura da manta de lã, que é quente, mas também um pouco suja. Você está tão perto de tantas pessoas que você pode sentir o cheiro individual de cada um, o cheiro de alho de um, o cheiro forte de suor de outro, e talvez o cheiro suave de óleo de lavanda da cabeça do seu vizinho. Você tenta se mover, mas não há espaço. Cada tentativa de virar significa perturbar pelo menos 2 outras pessoas. Você aprende rapidamente a dormir o mais imóvel possível, como uma estátua de mármore quente. Este é o preço de viver em uma sociedade que valoriza a comunidade acima da individualidade, especialmente quando se trata de conservar calor e espaço. A cama, que outrora no Egito era um símbolo de ascensão e isolamento, aqui em Roma é um símbolo de coesão, de família estendida e de absoluta falta de limites pessoais. Você fecha os olhos, agradecendo que a madeira do seu lectus não esteja infestada de insetos, embora você não possa ter certeza disso, e sonha com um futuro distante, onde cada pessoa terá seu próprio colchão, talvez até mesmo seu próprio quarto, com uma porta que tranca. Isso parece uma fantasia de ficção científica para você agora, um luxo inimaginável. Por enquanto, você se contenta com o calor humano e o som suave e sincronizado de 6 outras pessoas respirando ao seu lado, esperando pela transição para a próxima era, onde o sono se tornará ainda mais apertado e, surpreendentemente, ainda mais público. Você emerge do calor da coesão romana e desliza para a densidade úmida e esfumaçada da Idade Média. E a primeira coisa que você percebe é que o conceito de espaço pessoal foi completamente abolido. Na Roma clássica, você pelo menos tinha a ilusão de que a cama era um móvel, mesmo que fosse compartilhada. Aqui, no grande salão, o sono é simplesmente uma pausa na vida comunitária e o seu colchão é um ponto no mapa social. Você está no coração de um castelo ou de uma casa senhorial grande, e o grande salão é o epicentro de tudo. Durante o dia é onde o Senhor administra a justiça, onde os servos servem a comida e onde todos se reúnem para contar histórias sombrias sobre dragões ou, mais provavelmente, sobre o preço do centeio. Quando o sol se põe e a luz bruxuleante da lareira projeta sombras gigantescas nas paredes de pedra, esta mesma sala se transforma em um dormitório maciço. O cheiro é intenso. Esqueça qualquer noção de desodorante ou sabonete perfumado. O ar é pesado com fumaça de madeira úmida, o ranço de gordura de porco, o odor de cães molhados e o cheiro inevitável de corpos que não viram banho decente em muitas e muitas semanas. É um aroma que se instala no fundo da sua garganta, um perfume de sobrevivência. Sua superfície de descanso é designada. Não há quartos separados para você, a menos que você seja o próprio Senhor. E mesmo assim, sua câmara principal é mais um escritório de luxo do que um santuário de sono. Você caminha em direção ao que parece ser uma plataforma elevada de madeira, ou talvez apenas um monte de sacos de pano espalhados no chão, perto da lareira, se você for considerado importante. Os colchões, se é que podemos chamá-los assim, são sacos de tecido grosseiro, geralmente linho ou cânhamo, recheados com palha, feno seco ou, se você tiver sorte extrema, penas. Você se deita e o som do feno se compactando sob seu peso é um sussurro seco e áspero, quase como papel sendo amassado lentamente. A textura da palha é pontiaguda e irritante, cutucando através da sua roupa de dormir de lã áspera. Você se ajusta, tentando encontrar um ponto onde um nó de palha particularmente duro não esteja cavando suas costelas. É uma batalha perdida. A cama em si é gigantesca. Não é para 2 pessoas, ou mesmo para 4. É para toda a família e para quem mais estiver por perto. Imagine uma cama moderna de solteiro e agora multiplique o tamanho por 5.
É ali que você, seus pais, seus irmãos, talvez 3 criados de confiança e possivelmente 1 ou 2 hóspedes de passagem serão colocados. Dormir junto não é um ato de intimidade romântica, é uma estratégia logística e, crucialmente, uma questão de termodinâmica. É um fato histórico amplamente conhecido que, na Idade Média, as casas, especialmente na Europa mais fria, eram quase impossivelmente frias durante a noite. O fogo no grande salão diminuía e o frio entrava pelas frestas. Compartilhar o calor do corpo era a maneira mais eficiente e praticamente a única de garantir que você sobrevivesse à noite sem congelar. Você sente o calor do corpo de outra pessoa, pressionando você de ambos os lados. É um calor denso, úmido e reconfortante. Você está espremido tão firmemente que você só pode dormir em uma posição, a menos que você queira iniciar uma reação em cadeia de movimentos que acordará a metade da sala. Você se sente como um biscoito em uma lata, perfeitamente embalado para a retenção máxima de calor. O cheiro de respiração matinal é inevitável. Você está respirando o mesmo ar recirculado, saturado de dióxido de carbono, e o que quer que seus vizinhos de cama tenham comido no jantar. É a definição de proximidade involuntária, e você nem sequer está sendo pago por isso. A hierarquia do sono é fascinante e rígida, embora não escrita. O senhor e a senhora, como mencionado, têm o centro, o ponto mais quente e seguro. Os filhos mais novos e os animais de estimação, sim, os cães são companheiros de cama essenciais, tanto por calor quanto para afugentar ratos. Ficam perto dos pés do casal. Você, como um criado de nível médio ou um cavalheiro de passagem, é colocado estrategicamente para preencher as lacunas e maximizar o isolamento. Se um hóspede de alto status chega, o código de hospitalidade exige que você ceda seu lugar. Isso significa que você, que estava em uma posição relativamente boa, agora está no chão duro, enrolado em um manto, sentindo o frio subir das pedras. O som é uma tapeçaria constante. O ronco do homem deitado à sua direita é um som profundo e gutural, como um motor a diesel tentando ligar em um dia frio. O chiado da lareira morrendo é um som suave e lento, uma promessa de que o frio está chegando. Você ouve o ruído da palha se movendo cada vez que alguém se vira. Um som de fricção que parece amplificado no silêncio da noite. Você tenta se concentrar no ritmo lento e constante da respiração comunitária. É quase um ruído branco primitivo, o som coletivo da humanidade sobrevivendo. E aqui está a curiosidade surpreendente que diferencia o sono medieval do seu desejo moderno por privacidade. Mesmo entre os ricos, a cama era frequentemente usada como um local de recepção social e até mesmo de negócios. As pessoas de alto escalão frequentemente recebiam convidados formais enquanto estavam sentadas ou deitadas na cama, muitas vezes sob elaborados dosséis que funcionavam como um teatro de status. Não era falta de decoro, era uma demonstração de seu poder e relaxamento. Você pode estar deitado ali, tentando dormir, enquanto o barão está tendo uma reunião com um mercador de especiarias sobre a dívida, os dois conversando animadamente a poucos centímetros de sua cabeça. É a versão medieval de tentar dormir em um saguão de hotel movimentado. O sarcasmo é inevitável. Ah, sim, adoro quando meus encontros de negócios acontecem enquanto estou babando no travesseiro. Isso realmente me faz sentir parte da elite. Você se vira com cuidado, o que é um feito de engenharia corporal, e tenta não chutar o cão que está dormindo nos seus pés. Você sente a aspereza da coberta de lã grossa contra sua pele. É quente, mas coça. Você sente a lufada fria de ar quando alguém abre a porta do grande salão para sair para uma necessidade noturna, e o ar frio atinge a sua parte exposta do rosto, um lembrete gelado da sua vulnerabilidade. Você fecha os olhos novamente. O peso coletivo da vida em torno de você é esmagador,
mas também estranhamente seguro. Você está cercado por sua comunidade, por sua família, por aqueles que compartilham sua luta diária pela sobrevivência. A privacidade ainda está a séculos de distância. O sono não é um refúgio solitário, é um exercício de cooperação mútua. Você espera pacientemente pelo amanhecer, quando o grande salão voltará a ser um centro de atividade e você poderá finalmente se afastar da respiração pesada e do cheiro de feno e corpos. Mas por enquanto, você é apenas mais um corpo anônimo, contribuindo com seu calor para a massa, esperando pela transição para a próxima era, quando a cama se tornará um símbolo ainda mais extravagante de riqueza, antes que a Revolução Industrial venha e empacote todos juntos novamente, mas por razões muito menos aconchegantes. Você emerge da densidade escura da Idade Média, onde o cheiro de feno e corpos suados era a norma de sobrevivência, e entra em um mundo de luz filtrada, ostentação e, francamente, excesso. Você está no Renascimento e o sono deixou de ser uma necessidade humilde e se transformou em um espetáculo de teatro onde você é a estrela principal e sua cama é o palco. Esqueça as esteiras de palha. Agora, o seu colchão é recheado com penas de ganso e coberto por linho finíssimo, e o seu objetivo principal é fazer com que todos saibam que você pode pagar por isso. O primeiro impacto é visual e é avassalador. Você não está mais olhando para um móvel, você está olhando para uma peça de arquitetura interna. Sua cama de dossel é uma montanha de carvalho entalhado, com colunas que parecem ter sido roubadas de um templo romano menor. O dossel, ou baldaquino, é tão alto que você tem a sensação de que nuvens de veludo escuro estão flutuando sobre sua cabeça. O tecido é o ponto crucial. Não é apenas funcional para manter as correntes de ar longe. É uma declaração de riqueza que grita mais alto do que qualquer comerciante na praça. Você toca o tecido da cortina, sentindo a seda pesada e fria, bordada com fios de ouro que capturam a luz da vela de uma maneira que parece quase sagrada. É um peso que te lembra que você vale muito, muito dinheiro. É aqui que o conceito de dormir junto muda radicalmente. Na Idade Média, você dormia junto porque precisava. Agora, você dorme junto e recebe convidados junto, porque é a coisa socialmente esperada. A cama renascentista não é um refúgio privado, é um centro de comando. Você pode estar deitado, mas está no trabalho. Imagine-se reclinado sob essa montanha de tecido, o cheiro de lavanda e óleo de cedro pairando no ar, e tendo que conduzir uma reunião de negócios. Sim, você está de pijama, mas é um pijama de seda caríssima. Seus criados e até mesmo visitantes importantes se ajoelham ou se curvam a seus pés, enquanto você, majestosamente, assina documentos ou dita cartas. Dormir, para a elite, era o mais público dos atos privados. Esta performance social leva a um fato histórico amplamente conhecido, a tradição de receber visitantes na cama. Monarcas e nobres não apenas acordavam, mas realizavam rituais formais, como o famoso lever, onde a corte se reunia para testemunhar o despertar do seu senhor. Isso transformava a cama na sala do trono mais confortável da história. Você, como um nobre renascentista, não tem a privacidade de um quarto moderno. Seu quarto é uma câmara de recepção, e a cama é o seu palco elevado, a prova física de que você está no topo da cadeia alimentar. O sarcasmo é inevitável aqui. Você tem todo esse luxo, mas a única coisa que você não tem é o direito de coçar o nariz em paz antes do meio-dia. A textura do sono é diferente agora. Se você for rico, o colchão de penas te engole, contrastando com a aspereza da palha que seus ancestrais suportavam. Mas se você for um servo, você ainda dorme no chão duro da câmara, talvez sob a cama de seu senhor, aproveitando o calor residual e o cheiro menos intenso de perfume caro, misturado com o suor de quem dormiu em linho limpo.
A ironia da opulência é que ela sempre precisa de um contraste pobre para brilhar. Mas voltemos à cama em si, que é onde a curiosidade surpreendente se esconde. Devido ao seu valor astronômico, muitas vezes representando mais de um quarto do valor total de uma propriedade, a cama de dossel não era apenas um móvel, era um bem de capital, frequentemente listado em testamentos com a mesma reverência que terras ou joias. A curiosidade é que muitas vezes as camas eram desmontáveis para serem transportadas. Sim, essa obra-prima de marcenaria e tapeçaria era essencialmente um kit gigante de móveis. Quando você se mudava para sua casa de campo, ou quando ia para a guerra, se você fosse um general de alto escalão, você levava sua cama de dossel com você. Isso garantia que, não importa onde você estivesse, você poderia montar seu teatro pessoal e manter o nível de status social. A ideia de que um objeto tão maciço e ornamentado poderia ser empacotado como um acampamento de luxo é fascinante, mostrando que o conforto e a ostentação eram prioridades acima de tudo. O som dentro da cama é abafado. As cortinas pesadas criam uma bolha acústica, um casulo de veludo que filtra o barulho da casa. Você ouve apenas o farfalhar suave do linho quando você se move e a respiração ritmada de quem está compartilhando o espaço com você. E sim, você ainda está compartilhando. Mesmo que você não precise mais do calor desesperado da Idade Média, a cama grande acomoda você e seu cônjuge, e talvez um ou dois filhos pequenos que ainda não foram considerados grandes demais para o status. A diferença é que agora o espaço é vasto. Você pode se esticar um pouco mais, embora a etiqueta social ainda exija proximidade, um sinal de união conjugal e familiar. O cheiro é de cera de abelha, usada para polir a madeira escura, e de especiarias caras que são queimadas para mascarar os odores corporais inevitáveis. Você sente a fragrância de cravo e canela, misturada com o cheiro metálico do brocado. É um aroma pesado que te envolve em uma sensação de segurança financeira. Você percebe que o propósito do sono mudou de sobrevivência para exibição. O sono na cama de dossel renascentista é um ato de domínio. Você está dormindo em cima de sua riqueza, literalmente. Seus lençóis são tão brancos quanto você pode pagar para mantê-los, e o esforço para lavar e engomar toda essa roupa de cama é um atestado silencioso da sua vasta equipe de criados. Você se vira, sentindo o peso das cobertas, e pensa em como é estranho que o ato mais vulnerável da vida, o sono, tenha se tornado um palco para a vaidade humana. A transição da comunidade forçada para a ostentação performática é um passo crucial. Você está se afastando lentamente da ideia de que todos devem dormir juntos para se aquecer e se aproximando da ideia de que apenas os privilegiados podem dormir em grandes camas. Mas não se iluda, a privacidade ainda está a séculos de distância. Sua cama é pública, sua vida é observada. E a única coisa que realmente te separa do seu criado dormindo no chão é a espessura da pena de ganso e o preço do seu dossel. Este é o preço de ser importante. Você não pode nem mesmo tirar uma soneca sem que pareça uma reunião de acionistas. Você fecha os olhos, sentindo o luxo pesado te pressionar suavemente, sabendo que essa ostentação não durará para sempre. Em breve, a migração para as cidades e a necessidade de espaço forçarão as pessoas a se amontoarem novamente, mas sem a seda e o veludo e com razões muito mais urgentes do que exibir seu bom gosto. Mas, por enquanto, você é um personagem em um drama de alto nível, dormindo em um castelo de tecido, esperando o próximo ato onde o palco será muito menor e muito mais sujo. Você se despede dos luxuosos dosséis de veludo e dos criados silenciosos do Renascimento e se vê arremessado, quase literalmente, contra o tijolo enegrecido e úmido da Revolução Industrial. O ar aqui não cheira a incenso e flores murchas, mas sim a carvão molhado, suor azedo
e a névoa metálica da esperança quebrada. Você caminha pelas ruas estreitas, onde o sol raramente penetra e a fuligem se agarra à sua roupa como um parasita persistente. Este é o século XIX, e o sono comunitário está de volta, mas não como uma escolha calorosa ou um sinal de status. Agora é uma questão de matemática brutal e ausência de espaço. Milhões de pessoas, assim como você, deixaram os campos para buscar fortuna, ou mais realisticamente, para evitar a fome nas cidades inchadas. Pense em Londres, Manchester ou Nova York. Estas metrópoles cresceram tão rápido que a infraestrutura de habitação simplesmente implodiu. Não há tempo para planejar. Há apenas tempo para empilhar. Seu novo lar não é um castelo de tecido, mas sim um cortiço de 5 andares onde 20 famílias compartilham um único ponto de água. E a luz natural é uma lenda urbana. A cama, que antes era um palco, agora é apenas uma commodity. Você paga a um senhorio ausente uma quantia exorbitante por um pedaço de tempo, não por um pedaço de propriedade. Este sistema é conhecido como hot bedding, ou a cama quente, e o nome é deliciosamente literal. Você não aluga o colchão, você aluga o turno de sono. Você chega ao seu cubículo minúsculo depois de 12 ou 14 horas na fábrica, onde o barulho constante das máquinas de fiação ainda vibra em seus ossos. Você abre a porta e o cheiro atinge você primeiro. A mistura densa e inconfundível de respiração humana estagnada, tecido de lã úmido e o aroma pungente de tabaco barato e talvez um pouco de gin para acalmar os nervos. A cama, compartilhada com 3 ou 4 outros, está de fato quente. O calor residual do corpo do operário do turno da noite ainda irradia do colchão fino, que é recheado com palha velha ou, se você for sortudo, trapos de algodão. Você tem apenas 6 horas antes que o próximo ocupante chegue para reivindicar seu tempo. Não há tempo para ventilar o lençol, não há tempo para trocar a roupa de cama e, certamente, não há tempo para pensar em higiene. Você está dormindo com o calor corporal e, implicitamente, com os germes de um estranho que você nunca conheceu, mas que está intimamente ligado a você através da mesma superfície de descanso. Este amontoamento não é romântico. É o resultado da maior e mais rápida migração populacional que o mundo ocidental já viu. O fato histórico amplamente conhecido é que o crescimento não planejado das cidades industriais criou as condições perfeitas para as grandes epidemias do século XIX, porque a densidade populacional e a falta de saneamento transformaram cada cortiço em um caldo de cultura. E você, deitado ali, sente essa densidade em cada centímetro quadrado do seu espaço confinado. Você se aninha, tentando encontrar um ponto onde o colchão de palha não está protuberante como uma montanha, e percebe a textura áspera e dura do cobertor compartilhado. Não é a seda macia que você usava no Renascimento. É lã de ovelha pesada e não lavada, que pica levemente sua pele, mas é essencial para reter o calor na câmara fria. O som da noite é um coro de desconforto. Ao ranger da estrutura de madeira do beliche acima, o soluço abafado de uma criança na esquina e o som constante e ritmado da tosse dos vizinhos, um lembrete constante da poeira do carvão que todos vocês inalaram durante o dia. A curiosidade surpreendente sobre esta época é o quão rapidamente a privacidade individual, que havia sido conquistada a duras penas pela classe média emergente, foi totalmente aniquilada para a classe trabalhadora. A cama quente era a antítese do luxo. Era um investimento capitalista em eficiência. Por que deixar o ativo mais valioso de um senhorio, o espaço, ficar frio e desocupado? O lema do século XIX para a classe trabalhadora poderia ser: se não está sendo usado, está perdendo dinheiro. Você não está apenas compartilhando a cama, você está compartilhando a respiração, o calor, os medos e, crucialmente, os parasitas de todos os seus companheiros de quarto.
Não há divisórias, não há paredes, apenas a escuridão e a exaustão que pesam sobre você. O sono não é um luxo, é uma recarga necessária para garantir que você possa retornar ao moinho amanhã. Você se pergunta se a pessoa que ocupará este lugar em 6 horas terá o mesmo cheiro de mofo e óleo de máquina que você. Provavelmente sim. O sarcasmo amigável aqui é que, enquanto os ricos estavam ocupados comprando camas de dossel cada vez mais elaboradas para exibir sua individualidade, o restante da sociedade estava sendo forçado de volta ao sono comunal, mais primitivo e menos higiênico desde a caverna pré-histórica. A diferença é que na caverna, pelo menos, você estava dormindo com a sua família e podia confiar neles para não roubarem o seu pedaço de pão duro. Aqui você está dormindo com estranhos que estão tão desesperados quanto você. Você fecha os olhos, sentindo o peso do corpo do seu vizinho de cama, que está virado para o lado oposto, mas cujo joelho ocasionalmente toca o seu. Essa proximidade forçada é a norma. É um lembrete físico de que você faz parte de uma engrenagem gigantesca e substituível. Se você adoecer e não puder pagar o aluguel do seu turno de sono, haverá 20 pessoas esperando na porta para ocupar seu espaço ainda quente. O silêncio é impossível. O som distante da sirene da fábrica chamando o próximo turno é um despertador constante, mesmo no meio da sua breve janela de descanso. Você tenta se concentrar no ritmo lento e suave da sua própria respiração, ignorando a respiração pesada e irregular das outras pessoas ao seu redor. Você anseia pela manhã, não porque ela traga descanso, mas porque ela traz a oportunidade de se levantar e esticar suas pernas, fugindo por um breve momento do confinamento sufocante desta superfície quente e compartilhada. Você está na idade do ferro, e seu colchão é a prova de que a única coisa mais importante do que o sono individual é a produção incessante. A individualidade e a privacidade do sono estão quase extintas, esmagadas sob a bota da eficiência industrial. Você está agora se afastando do vapor sujo e do barulho incessante dos cortiços industriais, viajando para trás no tempo e para o leste, onde o ar é mais limpo, mas a moralidade é infinitamente mais sufocante. Você aterrissa suavemente, como uma pluma de ganso em um travesseiro colonial, no gélido solo de Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, no século XVIII. Aqui, a necessidade de dormir junto não é mais sobre empacotamento industrial ou aquecimento de um castelo inteiro, mas sim sobre uma logística incrivelmente inconveniente, disfarçada de virtude. Você sente a mudança na atmosfera. O cheiro de carvão dá lugar ao cheiro de madeira de pinho queimada e sabão de potassa, um aroma rústico e levemente cáustico que gruda na sua roupa de lã pesada. O tema em questão é o bundling, ou empacotamento, uma tradição de namoro que faz o encontro mais embaraçoso do Tinder parecer um modelo de eficiência e privacidade. Imagine o cenário. Você é um jovem pretendente e a casa da sua amada fica a 20, talvez 30 milhas de distância. A viagem leva o dia inteiro e o sol já se pôs há muito tempo, deixando a escuridão da floresta engolir a estrada. Não há estalagem por perto e o custo de manter uma casa aquecida é astronomicamente alto. Este é o seu fato histórico amplamente conhecido. As casas coloniais, especialmente durante os invernos rigorosos, concentravam todo o calor na área da lareira, geralmente na cozinha ou em uma sala comum. O resto da casa, incluindo os quartos no andar de cima, ficava perigosamente frio, muitas vezes caindo para temperaturas abaixo de 0 à noite. A família da sua pretendente é hospitaleira, mas escassa em camas e ainda mais escassa em calor. A solução, oferecida com uma seriedade puritana que beira o cômico, é que você e sua namorada compartilhem a mesma cama. Você pisca, processando a proposta. Compartilhar a cama? Sim, mas com regras. Muitas e muitas regras.
O bundling era um método de cortejo supervisionado que permitia que os jovens passassem a noite juntos, conversando e se conhecendo, sem quebrar as estritas regras de castidade da época. A lógica era que, se estivessem totalmente vestidos e separados por alguma barreira física, a moralidade estaria segura. Você é levado ao quarto, que cheira a mofo antigo e a lençóis de linho que foram lavados com pouca frequência. O ar é tão frio que você pode ver o vapor da sua respiração, fazendo cada palavra que você diz parecer uma pequena nuvem fugaz. A cama é um catre simples, com um colchão de palha que range e se acomoda sob o seu peso com um sussurro seco e farfalhante. Sua pretendente já está lá, usando seu vestido de dia e talvez um gorro de dormir, parecendo mais uma vítima do frio do que uma parceira de namoro. O ritual começa. Você ouve o som seco e insatisfatório de uma tábua de madeira sendo colocada verticalmente no centro da cama, estendendo-se do cabeceira ao pé. Esta é a famosa tábua de bundling, uma barreira física que é tão eficaz quanto tentar impedir um rio de correr com um único pedregulho. O colchão de palha é irregular, e a tábua nunca fica perfeitamente reta ou centralizada. Mas a intenção, pelo menos, está ali. Você se deita de um lado, sentindo a aspereza da lã caseira contra a sua pele, e ouve o som suave da sua pretendente se ajeitando do outro lado. Você está tão perto que pode ouvir o ritmo do seu coração, um som abafado e rápido, mas o frio é um supervisor mais eficaz do que qualquer pai. Em algumas variações mais extremas desta tradição, não havia tábua, mas sim o infame saco de bundling. Imagine a cena. Você, o cavalheiro, é literalmente costurado em um saco de lona grossa, talvez feito de cânhamo ou linho grosso, que cheira a celeiro e poeira acumulada. O tecido é áspero e restritivo, limitando seus movimentos a pouco mais do que virar-se de lado. Você se sente menos como um pretendente e mais como um rolo de salsicha que está sendo curado lentamente pelo frio. O som da agulha e linha, costurando a abertura do saco com pontos fortes e decisivos, é um pequeno e irritante lembrete de que a sociedade está observando cada milímetro do seu corpo. O sarcasmo do narrador aqui é inevitável. Os puritanos, em sua busca por controlar a moralidade, criaram uma situação que era a definição de tentação gerenciada. Eles colocaram 2 jovens aquecidos e vivos que viajaram longas distâncias apenas para se verem na cama mais quente da casa e esperavam que uma tábua de pinho de meia polegada de espessura fosse suficiente para conter a química humana. É o equivalente a colocar um pedaço de chocolate debaixo do travesseiro de uma criança e dizer: "Agora durma bem, mas nem pense em tocar nisso." A conversa continua. Suas vozes são sussurros roucos, abafados pelo peso dos cobertores de retalhos. Você compartilha sonhos, esperanças e fofocas da paróquia. Você sente o hálito quente dela passando por cima da tábua, um contraste delicioso com o frio que envolve o resto da sala. O som mais alto é o crepitar moribundo da lareira, que não está neste quarto, mas que você imagina com saudade. E aqui está a curiosidade surpreendente que coroa esta prática bizarra. Apesar de todas as precauções, o saco, a tábua, as roupas de lã, o bundling era notoriamente ineficaz na prevenção de intimidades. Registros históricos mostram que as comunidades que praticavam o bundling tinham taxas de gravidez pré-marital significativamente mais altas do que aquelas que não o faziam. A proximidade, mesmo supervisionada, tendia a anular a moralidade. O calor compartilhado, a respiração lenta e a intimidade forçada de horas a fio, mesmo que separadas por uma barreira risível, provaram ser um afrodisíaco mais potente do que qualquer puritano poderia imaginar. Você passa a noite sentindo a pressão sutil da tábua contra o seu quadril, ouvindo o ritmo da respiração dela se aprofundar e se acalmar. Você está exausto pela viagem,
mas o nervosismo e o frio o mantêm em um estado de vigília estranha. Você não está dormindo profundamente, mas sim hibernando levemente, ciente de cada pequeno movimento do seu parceiro de cama. O cheiro de seu cabelo, talvez misturado com um pouco de fumaça e suor limpo, é o único conforto sensorial em uma noite definida pela restrição. Ao amanhecer, o ritual é revertido. Você ouve o som da tábua sendo removida com um baque surdo, ou sente a linha sendo cortada com uma tesoura de ferro frio, libertando-o do seu casulo de lona. Você se levanta, rígido e mal dormido, mas com a satisfação curiosa de ter sobrevivido a uma noite que foi ao mesmo tempo a mais casta e a mais íntima de sua vida. O bundling foi um estranho compromisso cultural, uma ponte entre a necessidade medieval de calor comunal e a emergente, mas ainda não realizada, necessidade de privacidade individual no namoro. Ele mostra que, mesmo quando a sociedade tenta impor barreiras físicas, o impulso humano de conexão e a necessidade básica de calor sempre encontram uma maneira de se contornar. Você sacode a palha da sua roupa, pronto para enfrentar o dia, sabendo que a cama que você acabou de deixar era mais um campo de batalha moral do que um lugar de descanso. Você se arrasta para fora do embrulho de palha úmida, a sensação de ter dormido em um ninho de marmotas ainda fresca na sua pele, e é imediatamente confrontado com o próximo e mais complexo capítulo da vida comunitária, a etiqueta da cama compartilhada, ou o que chamamos de hospitalidade e a hierarquia dos colchões. Você percebe que, antes de existirem quartos de hóspedes com lençóis de algodão egípcio, havia apenas a cama principal e um código social rigoroso que ditava quem tinha o direito de respirar perto de quem. É um sistema social tão granular e delicado quanto o mecanismo de um relógio suíço, mas com muito mais cheiro de pés. A obrigação de receber um viajante é pesada e antiga. Você sente o peso dessa tradição, sabendo que na Grécia Antiga a hospitalidade, ou xênia, era considerada uma obrigação religiosa imposta por Zeus, o protetor dos viajantes. Isso não é apenas um fato histórico, é a razão pela qual o seu anfitrião agora parece estar suando mais do que o normal, tentando equilibrar a honra de tê-lo ali com a logística de encaixar 3 adultos e 4 crianças em uma única superfície de dormir. O ar está denso, saturado com o calor residual dos corpos e o aroma de mingau de aveia que esfriou no canto. Você é o hóspede e isso o coloca instantaneamente no topo da pirâmide do colchão. Não importa se você é apenas um primo distante que apareceu sem avisar. O código de conduta exige que você seja tratado como um duque. Isso significa que você não dormirá na palha dura e ruidosa que serve de colchão para os filhos. Não, você será agraciado com a sessão de penas, ou pelo menos a parte menos infestada de percevejos. Você percebe que a verdadeira medida da riqueza de uma família não era o tamanho da casa, mas sim a altura e a maciez do monte de material que eles podiam empilhar para a noite. O seu lugar de honra é o lado da parede. Preste atenção a esta curiosidade surpreendente. O lado da parede, chamado de o lado de dentro, ou o lugar de honra, era o local mais cobiçado. Por quê? Não é apenas uma questão de conforto, é sobre sobrevivência. O lado da parede era mais quente, isolado das correntes de ar frias que se infiltravam pela porta ou pelas janelas mal vedadas, e crucialmente era o local mais seguro. Se houvesse algum ataque noturno, ladrões, ratos ou o cachorro da família que pensava que a cama era um buffet, a pessoa na parede estava protegida pelos corpos dos outros, que serviam como um escudo humano. Você se sente como um ovo no centro de um sanduíche humano, um pouco esmagado, mas inegavelmente seguro. O seu anfitrião, o chefe da família, se deita ao seu lado, agindo como um colchão de segurança entre você e o resto da prole. Ele está fazendo o trabalho pesado,
garantindo que você tenha o mínimo de contato sensorial com a confusão. Você ouve a respiração profunda e ritmada dele, que é estranhamente reconfortante, como o ruído branco de um ventilador antigo. O som do colchão, feito de palha seca ou milho, é um som constante de fricção, um chiado suave que, se você fechar os olhos e forçar a imaginação, soa exatamente como se alguém estivesse mastigando um pacote inteiro de batatas fritas de queijo bem ao lado de seu ouvido, repetidamente, a noite toda. Enquanto você se acomoda na sua posição de privilégio, você nota a ausência de uma figura. Onde está o filho mais novo? Ah, sim. A lógica brutal da hospitalidade exige sacrifícios. Para que você, o hóspede importante, possa desfrutar de um sono razoavelmente confortável, alguém de menor status deve ser desalojado. Você sabe, sem que ninguém precise dizer, que o pequeno Timmy, que talvez tenha apenas 7 ou 8 anos e que normalmente dormia aos pés da cama para manter os pés da família aquecidos, foi exilado. Ele está agora em um monte de trapos no chão frio, talvez sentindo o cheiro de umidade e terra subindo pelas tábuas do assoalho. Você sente uma pontada de culpa, mas o calor do seu lado da parede é muito convincente para que você se levante e troque de lugar. É assim que a sociedade funciona. Hierarquia. Mesmo no sono, a textura dos cobertores é áspera. Não é o algodão macio de hoje. É lã de ovelha pesada e mal processada, que coça um pouco, mas tem o cheiro de fumaça de turfa e de um esforço honesto. Você se move ligeiramente e o movimento reverbera por toda a cama. É um sistema de comunicação estranho. Se você rolar para a esquerda, a criança dormindo na ponta direita sente o impacto, como uma onda sísmica se propagando por uma gelatina. Você aprende rapidamente a se mover com a precisão e a lentidão de um ladrão de joias. A logística de virar à noite é um desafio. Se você precisar se levantar para ir ao penico, que provavelmente está em um balde no canto, não se preocupe, você precisa anunciar a sua intenção com um gemido suave, para que as pessoas que estão entre você e a beirada possam se contrair, se encolher e permitir a sua passagem, como um trem passando por uma estação lotada. É um ritual de coordenação de massa que só funciona porque todos estão meio dormindo e meio conformados com a situação. O sarcasmo do narrador interno se manifesta enquanto você tenta encontrar uma posição confortável. Você pensa em como hoje as pessoas reclamam se o parceiro toca o seu lençol na cama king size. E aqui você está, compartilhando o calor corporal e a respiração com uma família inteira. É o oposto do conceito moderno de espaço pessoal. Você está compartilhando não apenas o espaço, mas também os germes, os sonhos sussurrados, o cheiro de suor e o ruído da digestão de todos. É uma intimidade forçada pela escassez, um empacotamento humano que torna cada noite uma pequena reunião de condomínio. Você reflete sobre como essa prática solidificou laços sociais e familiares. Dormir junto era um ato de confiança e comunidade. Não havia segredos noturnos. Se você roncava, todos sabiam. Se você falava durante o sono, toda a câmara estava informada sobre os seus medos mais profundos. O sono era um espetáculo coletivo, não uma reclusão privada. Embora você sinta o desconforto físico, há uma estranha sensação de segurança no calor e no peso dos outros corpos ao seu redor. Você é parte de um organismo maior, e isso, de alguma forma, acalma a parte primitiva do seu cérebro que tem medo da escuridão e dos lobos. Você tenta fechar os olhos, a lã áspera contra o seu pescoço. Você ouve o vento assobiando levemente através das fendas das paredes de madeira e o som rítmico da respiração compartilhada. A hierarquia foi estabelecida, o time está sacrificado no chão, e você está seguro e quente no seu posto de honra, pronto para enfrentar as horas de escuridão. Você entende que a hospitalidade não é sobre lençóis limpos, mas sobre a disposição de realocar a própria vida para honrar um convidado,
mesmo que isso signifique que a sua cama se torne um jogo de Tetris humano de alta aposta. Você se aninha um pouco mais, sentindo o calor do seu anfitrião ao seu lado, o que é muito mais eficiente do que qualquer cobertor elétrico moderno. Você se afasta lentamente do calor comunitário do colchão compartilhado, sentindo a mudança abrupta na temperatura social. A era da necessidade desesperada de calor e da hospitalidade forçada está terminando, substituída por algo muito mais frio: a paranoia da higiene e a rigidez da moralidade vitoriana. Você entra no final do século XIX e o seu nariz, acostumado ao cheiro de feno velho e corpos suados, é subitamente agredido pelo aroma cortante e clínico de desinfetante. É o cheiro de progresso misturado com o medo. Você está agora em uma câmara escura, mas esta escuridão não é a escuridão acolhedora da Idade Média. É uma escuridão que esconde perigos invisíveis. A luz a gás cintilante revela superfícies de madeira polida e cortinas de veludo pesado que parecem absorver todo o som, dando ao quarto uma qualidade abafada, quase subaquática. O seu colchão é mais firme agora. Talvez até tenha molas, mas você não consegue relaxar completamente. Você sente o peso do julgamento social pairando sobre você, e ele é muito mais opressor do que qualquer manta de lã. A ciência, que deveria libertar a humanidade, transformou o seu ato de dormir em um campo minado. De repente, a proximidade não é mais uma bênção, mas uma maldição potencial. Pense em como você se aninhava antes, respirando o mesmo ar estagnado, compartilhando respingos de tosse e suor. Isso não era apenas normal, era inevitável. Agora, porém, você está armado com o conhecimento de que existem exércitos invisíveis flutuando em cada exalação. O fato histórico que mudou tudo foi a aceitação da teoria dos germes, liderada por figuras como Louis Pasteur. Você entende agora que a doença não é um castigo divino ou um ar ruim, o miasma que eles ainda temiam, mas sim pequenos organismos vivos que adoram o ambiente úmido e quente que você e seu parceiro criaram. Esta descoberta é o equivalente social de descobrir que a sua cama está infestada de 250 mil ácaros microscópicos que se alimentam das suas células mortas. E, surpresa, é exatamente isso que está acontecendo. Mas, para os vitorianos, o medo ia muito além da caspa. O medo era de que a sua respiração, o mais íntimo dos fluidos não fluidos, estivesse carregada de doença. Você se deita e se pergunta se o ar que acabou de inalar foi exalado pelo seu cônjuge há apenas alguns segundos, e se ele carregava a tuberculose, ou pior, alguma moralidade questionável. O sarcasmo aqui é que os vitorianos eram obcecados pela limpeza externa, mas muitas vezes negligenciavam a limpeza interna. Eles usavam sabão e carbolic acid em profusão, mas muitas vezes demoravam a lavar suas roupas de cama pesadas e ricas. Você pode sentir o cheiro do sabão de lavanda no seu rosto, mas a textura da colcha de retalhos de seda e veludo é densa e provavelmente carrega a poeira de 5 anos de moralidade reprimida. A cama de casal, que antes era uma necessidade econômica e social, torna-se um símbolo de risco biológico. A solução? Separação. Não a separação total, ainda não, mas o desejo de criar uma zona de amortecimento. Você nota que o seu cônjuge está deitado de costas, tão longe quanto o colchão permite, criando o que parece ser uma fronteira não oficial, uma linha de demarcação no meio do lençol. Esta linha invisível é mais forte do que qualquer tábua de madeira que os puritanos usavam no bundling. É a linha da higiene. A moralidade vitoriana reforça essa separação. A intimidade, exceto para o propósito estrito da procriação, e mesmo assim, de forma muito rápida e séria, era vista com suspeita. O sono era um estado vulnerável. Compartilhar o sono significava compartilhar a fraqueza, a respiração impura e, o mais importante, a tentação. O quarto, que antes era um centro social,
agora se retira para se tornar um santuário privado, um lugar onde a decência deve ser mantida a todo custo. Sua camisola de dormir agora não é apenas uma peça de roupa. É uma armadura social e física. Ela é longa, de flanela grossa ou algodão pesado, cobrindo você do pescoço aos tornozelos. Esta não é uma roupa para sedução. É uma roupa para sobrevivência contra o frio e contra o pecado, que os vitorianos convenientemente viam como dois lados da mesma moeda. E aqui está a curiosidade surpreendente. Apesar do medo dos germes e da obsessão por ar puro, os vitorianos frequentemente dormiam com as janelas abertas, mesmo no inverno mais rigoroso, para permitir a circulação do ar e afastar o temido miasma. No entanto, para evitar que o ar frio noturno lhes causasse doenças, eles ainda não entendiam totalmente a termodinâmica da doença. Eles se aninhavam sob pilhas absurdas de cobertores e cortinas de cama pesadas. A ideia era que você criasse uma pequena bolha de ar bom dentro do dossel, enquanto o ar ruim era expelido pela janela aberta. Você pode ouvir o vento assobiando levemente através da fresta da janela, trazendo consigo o cheiro de carvão queimado e neblina. Você está congelando o rosto, mas fervendo o resto do corpo, tudo em nome da ciência e da decência. Você sente a textura do lençol de algodão, que agora é passado a ferro até ficar crocante. Não é macio e convidativo, é quase áspero, um lembrete constante de que a pureza exige esforço. Você vira a cabeça e evita respirar na direção do seu parceiro. Você está praticando o distanciamento social antes que o termo fosse inventado. A cama de casal, embora ainda seja uma peça única de mobília, já não é um convite à união. É um campo de batalha, onde cada um luta pela sua própria bolha de ar e moralidade. O sarcasmo sutil aqui é que, enquanto você se preocupa com a respiração do seu parceiro, a sua roupa de cama, essa fortaleza de decência vitoriana, está fervilhando de vida microscópica, intocada pelo seu medo. Eles se preocupam com a troca de fluidos, mas ignoram a proliferação da poeira. É uma higiene seletiva, ditada tanto pela convenção social quanto pela ciência real. Esta nova ênfase na saúde individual e na pureza pessoal está preparando o palco para a próxima grande mudança. A cama de casal é vista como ineficiente, insalubre e, francamente, um pouco decadente. Você se lembra da facilidade com que toda a família se amontoava por necessidade e sente um pequeno arrepio. Não é o ar frio da janela aberta, é o arrepio da solidão iminente. Os fabricantes de móveis e os médicos estão começando a sussurrar a mesma coisa. Para uma saúde ideal, para um sono reparador, para uma moralidade inquestionável, você precisa de espaço. Você precisa de sua própria bolha. Você precisa de sua própria cama. Você se vira de lado, sentindo-se estranhamente isolado no centro deste vasto colchão. Você pode ter um parceiro ao seu lado, mas o fosso entre vocês é agora maior do que a distância física. É um fosso feito de germes, de moralidade e, em breve, de marketing inteligente. Você fecha os olhos, mas o sono não vem facilmente. O som do seu próprio corpo, a respiração, o pequeno clique do seu maxilar, tudo parece amplificado na rigidez silenciosa desta câmara. Você está tentando ser higiênico, tentando ser decente, tentando sobreviver à invasão invisível. E, ironicamente, você nunca se sentiu tão sozinho sob um telhado compartilhado. Você agora está de pé, no limiar do século XX, e o ar que você respira não é mais apenas ar. É uma mistura de ansiedade moral e desinfetante recém-inventado. O medo do germe, que o perseguiu na era vitoriana, não desapareceu. Ele foi embalado, rotulado e vendido a você. Esta não é mais uma história sobre sobrevivência ou calor. É uma história sobre comércio e como o capitalismo transformou seu cônjuge noturno em um vetor de doenças e um obstáculo para sua ascensão social.
Você está entrando na era de ouro da publicidade e eles estão prestes a lhe dizer exatamente por que você precisa de 2 colchões. O narrador relaxado do YouTube, agora um publicitário astuto, sussurra em seu ouvido através das páginas brilhantes das revistas. Você é moderno. Você é higiênico. Você é americano, ou pelo menos aspirante a uma vida que parece limpa e branca como a neve, como os novos lençóis que você compra. O antigo colchão compartilhado, aquele poço fofo e suado de intimidade promíscua e respiração misturada, de repente parece terrivelmente camponês. As campanhas publicitárias que inundam sua caixa de correio e os bondes urbanos não vendem apenas uma cama. Elas vendem a saúde. Elas vendem a ideia de que durante a noite, seu parceiro, o amor de sua vida, exala venenos. O ar que sai dos pulmões dele, saturado de toxinas metabólicas de um dia de trabalho árduo, é reinalado por você. Pense nisso. Você é forçado a beber o ar residual dele, como se estivessem compartilhando um copo de água que ele acabou de usar para gargarejar. Você pode quase sentir o cheiro, um odor fantasma de respiração estagnada e suor noturno, um cheiro que a publicidade lhe ensinou a temer mais do que o fogo. Você se inclina sobre a gravura, examinando o quarto modelo. Não há mais o dossel pesado e teatral que você viu no Renascimento. Em vez disso, há linhas limpas, brancas, quase cirúrgicas. E ali, lado a lado, como 2 navios de guerra recém-lançados em um oceano de linho imaculado, estão as camas de solteiro. 2 delas. A imagem é de uma dignidade silenciosa, uma declaração de independência respiratória. O slogan é simples, mas brutalmente eficaz. Para o sono higiênico. Eles não precisam dizer mais nada. Eles fizeram o trabalho pesado, semeando o medo dos germes e da moralidade frouxa. Agora, eles apenas oferecem a solução. A cama de solteiro não é apenas um móvel. É uma barreira sanitária. É a vacina contra a respiração do seu cônjuge. Esta é uma curiosidade surpreendente. O movimento para separar as camas foi vigorosamente impulsionado por fabricantes de colchões e empresas de móveis no início do século XX, que perceberam rapidamente que vender 2 camas em vez de uma para o mesmo casal duplicava magicamente seus lucros. Eles não estavam interessados apenas em sua saúde pulmonar, estavam interessados em sua carteira. E eles eram mestres em usar a ansiedade social como alavanca. Eles usaram médicos, ou pessoas que pareciam médicos em anúncios, para endossar a prática, transformando o que era uma estratégia de marketing em uma prescrição médica. Você não estava apenas comprando uma cama, você estava investindo em sua longevidade, o que, convenhamos, era um investimento muito melhor do que o de seu parceiro. Você toca a borda do colchão novo. Ele é feito com molas helicoidais, um avanço tecnológico que oferece um suporte individualizado, diferente do afundamento comunitário da palha ou da pena. O tecido é firme, quase crocante. Quando você se deita, o som é um chiado suave, um sussurro de independência. Você não sente mais o movimento dele quando ele se vira, aquela perturbação sísmica que o jogava para fora de seu próprio sono profundo. Agora, você é uma ilha. O fato histórico que sustenta toda essa revolução de varejo é a ascensão da publicidade de massa e do jornalismo popular. No final do século XIX e início do século XX, jornais e revistas atingiram milhões de lares e os anunciantes aprenderam a explorar as inseguranças recém-descobertas da classe média. Eles criaram o conceito de mau hálito, halitose, e o odor corporal, BO, para vender Listerine e sabonetes caros. A separação das camas se encaixou perfeitamente nesse universo de pânico higiênico. Se você estava preocupado com o que saía da sua boca, imagine o que estava saindo do seu corpo enquanto você dormia por 8 horas seguidas, bem ao lado de outra pessoa. O sarcasmo aqui é quase palpável.
Depois de milhares de anos dormindo juntos para se aquecerem, se protegerem e procriarem, a civilização moderna decide que a coisa mais íntima que você pode fazer é se afastar. O casamento, que antes era uma união de corpos, agora é uma união de contas bancárias e espaços separados para dormir. Você e sua esposa, elegantemente separados por 1,5 metros de assoalho de madeira polida. Você se lembra do tempo em que as pessoas dormiam com a família, criados e hóspedes no mesmo salão. Agora, você tem um quarto inteiro dedicado ao sono e ainda assim, você não pode compartilhar a superfície de dormir com a única pessoa com quem você se casou. É quase cômico. Você está pagando o dobro para garantir que não precise sentir o calor corporal dele, o que, alguns séculos atrás, era literalmente o que o mantinha vivo. A moralidade também desempenhou seu papel, embora de forma mais sutil. As camas de solteiro ofereciam uma aparência de decência, uma sugestão de que a atividade conjugal era algo que acontecia apenas por curtos períodos, por necessidade procriativa, e não por prazer contínuo ou simples aconchego. O sono era para ser regenerador, não pecaminoso. A separação física servia como um lembrete visual de que, mesmo casados, vocês eram indivíduos, cada um com sua própria bolha de ar limpo e moralidade intacta. Você veste seu pijama de seda recém-comprado, que promete ser mais higiênico do que a flanela pesada. Você se deita em sua própria cama, sentindo a frieza dos lençóis perfeitamente esticados. O quarto é silencioso, exceto pelo som distante da cidade moderna. Você olha para o lado, para a cama dela. Ela está lá, em sua própria ilha de higiene, lendo um livro sob a luz fraca de seu abajur pessoal. Não há necessidade de sussurrar ou se aninhar. Não há necessidade de negociar o cobertor. Há espaço de sobra. Há ar de sobra. Mas enquanto você fecha os olhos, você percebe a frieza. Não a frieza física, pois o aquecimento central garante que você não congele como seus ancestrais na caverna, mas uma frieza de propósito. O conforto que você sente não é o calor humano, mas o conforto da conformidade. Você fez o que a revista disse. Você é higiênico. Você é moderno. Você está pronto para o sono solo, mesmo que esteja a apenas um braço de distância de seu parceiro. E tudo o que custou foi o dobro do preço e um pouco daquela antiga e suada intimidade. O cheiro do amido nos lençóis é forte, quase químico, e promete uma pureza que a natureza raramente oferece. Você se afunda no colchão de molas, ouvindo o leve rangido metálico, um som que é o oposto do afundamento macio e silencioso de um colchão de penas. Este som é a trilha sonora do progresso, do capitalismo e da paranoia higiênica. Tudo embrulhado em um pacote branco e imaculado. Você dorme sozinho, mas você não está sozinho. Você está sendo vigiado pelos olhos de milhões de anunciantes que sorriem, sabendo que venderam a você o medo e a solução, dobrando suas vendas no processo. Você desliza para fora da prisão de espuma viscoelástica de última geração, aquela que a sessão anterior lhe vendeu como a única esperança para o seu alívio lombar, e aterrissa suavemente em um mundo onde o sono não é um móvel, mas sim um evento de engenharia. Você está no Japão, e a primeira coisa que atinge o seu sistema sensorial não é um som, mas um cheiro. É o aroma limpo, levemente doce e inconfundível do tatame, a esteira de palha de arroz tecida que cobre o chão. Este cheiro é o oposto do ar-condicionado seco e do aroma de lavanda que o marketing ocidental insistiu que você inalasse. Aqui, o cheiro é orgânico, é terroso e carrega consigo uma sensação de disciplina e calma que parece profundamente estranha para alguém acostumado com o caos fofo de um colchão de molas. Seus pés descalços sentem a textura da esteira. Não é macia como um carpete, mas também não é dura como madeira. É resiliente, um abraço firme e fresco que absorve o calor do verão e oferece isolamento no inverno.
Você percebe que esta sala não é apenas um quarto, é uma sala de jantar, uma sala de estar e, por algumas horas, um dormitório. Esta é a antítese do seu quarto vitoriano, onde a cama era um monumento imóvel, um altar pesado dedicado à preguiça burguesa. Aqui, o sono é flexível, um convidado temporário que pode ser enrolado e guardado em um armário, o Oshiri, logo após o nascer do sol, liberando o espaço para o resto da vida. Você assiste ao ritual do desdobramento. É o futon, o seu novo melhor amigo minimalista, que está sendo desenrolado. Ele é fino, quase insultuosamente fino, e você se pergunta como algo tão modesto pode competir com o seu colchão de 20 camadas e $10.000. O futon é colocado diretamente sobre o tatame, e o peso do seu corpo é distribuído de forma uniforme, forçando-o a abraçar uma postura que o seu fisioterapeuta ocidental, que insiste em travesseiros de contorno cervical, aprovaria de má vontade. O sarcasmo sutil aqui reside na sua própria percepção de luxo. No Ocidente, luxo significa volume, significa superfícies elevadas e acolchoadas que o separam o máximo possível do chão e da realidade. Aqui, o luxo é o espaço vazio, a capacidade de transformar o seu ambiente com uma facilidade que o seu quarto americano, repleto de estantes e cômodas que parecem ter sido construídas para sobreviver a um apocalipse nuclear, jamais conseguirá. Você está deitado, sentindo a firmeza da esteira sob o futon e a leveza do kakebuton, o edredom. O som ambiente é baixo, talvez o deslizar de uma porta shoji, o papel fino emitindo um ruído suave, quase um sussurro, quando é puxado para fechar. O silêncio é profundo, quebrado apenas pelo som da sua própria respiração, que parece amplificada pelo ambiente limpo e despojado. Este sistema de sono não é apenas uma questão de estética, é uma necessidade cultural impulsionada pela densidade populacional e pela economia de espaço. Enquanto os europeus e americanos da Revolução Industrial estavam construindo casas maiores para abrigar camas maiores, o Japão estava aperfeiçoando a arte de viver de forma eficiente, onde cada metro quadrado precisa ter múltiplas funções. Um fato histórico amplamente conhecido que sustenta essa filosofia é que, por séculos, a arquitetura tradicional japonesa padronizou as dimensões dos cômodos para serem múltiplos exatos do tamanho de uma esteira de tatame, uma unidade de medida chamada jo. O tatame não era apenas um revestimento de piso, era o sistema métrico do lar, ditando a disposição das paredes e a forma como você interagia com o seu espaço, garantindo que o seu futon sempre se encaixasse perfeitamente, numa demonstração de ordem que a sua mente ocidental, habituada à desordem, acha surpreendentemente reconfortante. E o sono comunal? Ele nunca foi embora. O medo vitoriano de compartilhar o ar e os germes, que levou à separação das camas conjugais no Ocidente, nunca pegou aqui com a mesma intensidade. Você observa famílias se preparando para dormir, e o arranjo não é de separação, mas de união lado a lado, em fileiras ordenadas no chão. Este é o ponto crucial que contrasta com a história que acabamos de rastrear. Enquanto o Ocidente progredia do sono comunal, forçado pela pobreza para o sono solo imposto pela higiene e pelo marketing, o Japão manteve uma tradição de proximidade familiar no sono, que é vista como natural e benéfica, especialmente para as crianças pequenas. A curiosidade surpreendente que emerge deste arranjo é a forma como muitas famílias japonesas descrevem a configuração de sono familiar, o kawa no ji. Este termo refere-se ao ideograma japonês para Ryu, que é escrito com 3 traços verticais paralelos, sendo o traço central ligeiramente mais curto. Visualmente, ele representa os pais flanqueando a criança pequena no meio, todos deitados em seus futons lado a lado.
Não é apenas uma forma de dormir, é uma representação gráfica da união familiar e da proteção. Um símbolo visual de que você está cercado e seguro. Pense nisso. Você está deitado no chão, mas se sente mais seguro e mais conectado do que nunca esteve na sua cama elevada de dossel. O contraste com a sessão anterior é gritante. Lá, o capitalismo vendia a você o isolamento como higiene. Aqui, a cultura vende a você a proximidade como conforto. Não há medo da respiração do outro. Não há preocupação excessiva com a troca de fluidos corporais que a era vitoriana tanto temia. Há apenas a aceitação de que a noite é um tempo para a família se reagrupar fisicamente, após o dia de trabalho e escola. O som aqui é diferente do silêncio estéril do seu quarto ocidental. É um silêncio preenchido pela respiração suave de outras pessoas. Um ritmo coletivo que é, ironicamente, muito mais relaxante do que o isolamento total. Você se sente parte de algo maior, uma pequena linha paralela no grande ideograma do sono familiar. A flexibilidade do futon significa que, se um convidado chegar de surpresa, basta desdobrar mais um futon. Não há o pânico de ter que encontrar um quarto de hóspedes dedicado ou o constrangimento de oferecer um sofá desconfortável. O sistema é inerentemente democrático e adaptável. Você pode sentir a tensão do seu corpo se dissolvendo, acostumado à rigidez da cama de molas, mas agora abraçando a firmeza do tatame. O sono aqui não é sobre afundar, é sobre estabilizar. Você respira fundo o cheiro da palha seca. Este é o cheiro de uma cultura que valoriza a eficiência, a ordem e, crucialmente, a interconexão. A lição que você leva desta sessão é que o sono, em sua essência, nunca precisou de um monumento. Ele precisava apenas de um espaço limpo e de proximidade. Ao contrário da narrativa ocidental de que o sono solo é o ápice da modernidade e da higiene, você descobre que dormir lado a lado, mesmo no chão, pode ser o auge da paz e da praticidade. É uma ponte suave, mas firme, para o próximo grande debate sobre o sono que o espera na era moderna. A questão de quem tem permissão para dormir ao seu lado e por quê. Você se aconchega, sentindo a leve pressão do futon e a ironia de que o conforto total veio na forma mais simples e menos elevada de todas. Você se vira, sentindo a mudança de pressão no colchão, que agora é um campo minado de diretrizes parentais. O debate moderno sobre o co-sleeping, ou o compartilhamento de cama com um bebê, não é apenas uma questão de conforto ou logística. É uma guerra cultural travada no espaço de 1 metro quadrado. Você se move com a precisão calculada de um agente secreto tentando desarmar uma bomba, evitando o minúsculo ser humano que, ironicamente, é a única coisa que você deseja manter perto. O contraste é gritante. Depois de séculos de dormir amontoado por necessidade ou hospitalidade, agora você tem espaço de sobra. Mas a proximidade com o seu próprio filho é vista como um risco de segurança. A transição da cama king size, projetada para a máxima distância conjugal, para o co-sleeping, é uma rendição sensorial. Você não está mais dormindo. Você está em um estado de alerta alfa, um sono leve e líquido que atende ao menor ruído, ao menor movimento. Você inspira profundamente, sentindo o cheiro doce e lácteo que emana da nuca do bebê, um aroma que a ciência diz ter sido projetado especificamente para viciá-lo na paternidade. É o cheiro de fermento e açúcar de confeiteiro, quente e reconfortante, que anula temporariamente a ansiedade que paira sobre a sala como névoa. Você toca o tecido macio do macacão de algodão, a textura suave e fina que contrasta com a rugosidade do seu próprio lençol de linho. A sociedade moderna, obcecada por métricas e gerenciamento de riscos, transformou o ato mais natural de todos em um tópico controverso. Você ouve o zumbido suave do monitor de bebê, mesmo que o bebê esteja a apenas 20 centímetros de distância. É o som da paranoia tecnológica, lembrando-o de que,
Embora a natureza o chame para aninhar, o manual de instruções moderno exige vigilância constante e, de preferência, uma separação física clara. Isso é um luxo que seus ancestrais jamais poderiam ter se dado. O fato histórico amplamente conhecido é que, antes do século XVIII, a mortalidade infantil na Europa Ocidental era assustadoramente alta. Estimativas sugerem que 1 em cada 4 a 1 em cada 3 bebês não sobrevivia ao primeiro ano de vida. A vigilância moderna, embora estressante, é um privilégio que deriva de um declínio espetacular e recente nas taxas de mortalidade. Você se lembra do tempo em que o sono comunal era a única opção e se pergunta se a ansiedade moderna é um subproduto de ter muitas opções ou muitas regras. Os defensores do co-sleeping argumentam que ele facilita a amamentação noturna e regula a respiração do bebê, transformando a cama em um ninho de calor e ritmo cardíaco. Os críticos citam estatísticas e a possibilidade de síndrome da morte súbita do lactente, transformando o colchão em uma zona de perigo potencial. Você se encontra no meio, um árbitro cansado. Você sente a respiração curta e rápida do seu filho contra o seu antebraço, um som que é o equivalente acústico de um batimento de asas de beija-flor. É a música mais antiga e mais estressante do mundo. Curiosamente, a ideia de manter o bebê perto, mas não exatamente na mesma superfície, não é nova. Uma curiosidade surpreendente é que no final do século XIX, algumas mães nos Estados Unidos usavam cradles, ou berços laterais rudimentares presos à cama, muito parecidos com os modelos modernos de co-sleeping, mas o objetivo principal era puramente prático: permitir que as mães amamentassem sem ter que se levantar em noites frias. Eles estavam sendo eficientes, economizando calor e energia, sem a carga ideológica que acompanha o debate atual. Eles não estavam lendo artigos de revista sobre apego. Estavam apenas tentando sobreviver ao inverno, sem exaustão. O sarcasmo sutil aqui é que depois de inventarmos a cama de casal, depois a cama queen e finalmente a cama king size, para garantir que você e seu cônjuge tivessem espaço suficiente para se comportar como ilhas separadas, você agora está voluntariamente espremido em uma fração minúscula desse espaço. Você se move para a borda, transformando a cama king size em um quarto de solteiro para você, enquanto o bebê ocupa o centro macio e confortável. Você sente o calor que irradia do pequeno corpo, uma fornalha biológica que o aquece mais do que qualquer cobertor de pluma poderia fazer. O debate sobre co-sleeping é, fundamentalmente, sobre controle. Você está tentando controlar o ambiente, controlar o risco e controlar o seu próprio sono fragmentado. Você ouve o clique suave da madeira do berço lateral, que agora serve como um limite de segurança. Um lembrete físico de que você está tentando honrar o instinto ancestral de proximidade enquanto adere às diretrizes modernas de segurança. O cheiro de detergente de bebê nas fraldas limpas é um aroma de pureza e vulnerabilidade. Você tenta esticar a perna, mas o movimento é abortado. A textura do lençol, que antes era suave e sedosa, agora parece áspera sob a tensão dos seus músculos. Você se pergunta se seus ancestrais medievais, que dormiam com toda a família e criados, sentiam essa mesma tensão. Provavelmente não. Para eles, a proximidade era segurança garantida. Era o som de muitos corações batendo que afugentava os predadores. Para você, é o som de um coração minúsculo batendo que o mantém acordado e em pânico. Você fecha os olhos, sentindo o peso da responsabilidade moderna. Você está equilibrando a necessidade biológica de apego, que o faz sentir-se completo quando o bebê está por perto, com o medo induzido pela sociedade de que a sua proximidade possa ser fatal. É um paradoxo cruel. Você se aconchega um pouco mais perto, sabendo que este momento, este calor compartilhado, este cheiro único de leite e amor, será passageiro.
Em breve, a criança crescerá, exigirá o seu próprio espaço, a sua própria cama de solteiro, e você voltará a se esticar na vastidão fria do seu colchão king size. Por enquanto, você aceita o aperto, a falta de espaço e o sono superficial. O som da respiração do bebê é o seu mantra, o seu ASMR pessoal. É o som do retorno à caverna, onde o calor compartilhado era a única moeda de sobrevivência. Você sente a leve umidade da sua própria testa, resultado do esforço de manter-se imóvel e vigilante. É um sono de guardião, não de descanso. Mas neste momento, sob a luz fraca da madrugada, é o único sono que importa. Você se prepara para a próxima fase, onde a ironia do espaço moderno se tornará ainda mais evidente. A busca pela distância máxima dentro da mesma cama. Você finalmente chega ao presente, deslizando para o conforto supremo do século XXI. Você está deitado em um porta-aviões de tecido e espuma. Uma ilha particular dentro do seu próprio quarto, conhecida humildemente como a cama king size. A jornada foi longa, desde a caverna onde o contato era vida, passando pelo grande salão medieval, onde o calor era a única lei até agora, onde a lei é o distanciamento social noturno. A ironia flutua no ar climatizado, tão densa quanto o enchimento de plumas do seu edredom de inverno. Depois de milhares de anos de humanidade se amontoando por necessidade, sobrevivência e, ocasionalmente, romance, você agora gasta uma pequena fortuna para garantir que a pessoa que você escolheu amar e morar junto permaneça o mais longe possível durante as 8 horas de repouso. É um paradoxo delicioso e perversamente moderno. Você desliza o braço para o lado, sentindo a vasta extensão do colchão. Este não é apenas um colchão, é um ecossistema, é um território neutro, uma zona desmilitarizada, onde as únicas hostilidades permitidas são o roubo ocasional de cobertores, e mesmo isso é minimizado pela compra de edredons separados. Você sente a textura do lençol, um algodão egípcio de altíssima contagem de fios, tão suave que parece quase líquido sob a sua pele. Ele é fresco, liso e não retém calor, o que é crucial, pois o calor, historicamente o propósito de dormir junto, agora é o inimigo número 1 do sono de qualidade. Você murmura um agradecimento silencioso à tecnologia que permite que você se mantenha na temperatura ideal de resfriamento, enquanto o seu parceiro, a 3 palmos de distância, pode estar cozinhando na temperatura que ele prefere. Você se vira, mas não se aproxima. Você se vira para saborear o espaço. Você se lembra dos seus ancestrais vitorianos que temiam os germes e a respiração compartilhada, e sorri. Você superou o medo dos germes e o substituiu por algo muito mais profundo: o medo da perturbação. O colchão de espuma viscoelástica absorve qualquer movimento, garantindo que o seu parceiro possa se levantar para beber água ou checar o celular sem causar nem mesmo uma ondulação na sua superfície de descanso. É como se vocês estivessem em 2 barcos separados, navegando em um mar perfeitamente calmo. O colchão é a sua apólice de seguro contra o balanço da vida a 2. A cama king size, ou talvez a California King, se você realmente valoriza o isolamento, é o auge do design de interiores que celebra a separação. Pense bem, você compra um objeto que é o dobro do tamanho das camas de casal tradicionais. Não para dobrar o espaço de contato, mas para dobrar a distância de segurança. É o equivalente a comprar um carro esportivo de 2 lugares e colocar um muro de concreto no meio. Você fecha os olhos e se concentra nos sons. Você pode ouvir o ventilador de teto girando, o som suave da máquina de ruído branco emitindo ondas de frequência constante que abafam o mundo exterior e, crucialmente, abafam o barulho interno do seu parceiro. Você pensa em como os romanos dormiam com toda a família e frequentemente com estranhos e treme ligeiramente. Que horror!
A ideia de ter que negociar o espaço do seu travesseiro com um escravo ou um hóspede de passagem parece agora uma forma de tortura medieval. E, no entanto, por séculos, era apenas a vida. Você se lembra de um fato histórico surpreendente sobre a evolução do sono. Demorou até o final da década de 1960 para que a cama king size realmente se popularizasse nos Estados Unidos, coincidindo com a ascensão da cultura do consumismo focado no conforto pessoal. E, claro, com a capacidade de aquisição. Antes disso, as camas de casal eram significativamente menores. A expansão do colchão foi uma resposta direta ao marketing, que prometia o seu próprio espaço de sono, mesmo casado. Você sente o leve cheiro do seu próprio travesseiro, que tem aquele aroma sutil de lavanda e de amaciante de roupas. O cheiro do seu parceiro é uma fragrância distante, contida em seu próprio lado da cama. Você aprecia essa contenção. Não há mais o abraço sufocante e suado da Idade Média, onde o cheiro corporal era uma inevitabilidade. Agora, você tem a opção da neutralidade olfativa. O sarcasmo aqui é irresistível. Você paga milhares de reais por uma estrutura que essencialmente transforma seu parceiro em um colega de quarto extremamente quieto. Eles estão lá para fins de companhia emocional e para dividir o aluguel, mas não para fins de contato físico durante o sono. Você se estica, sentindo o alongamento de seus músculos e sua perna esbarra no lençol. Não há corpo humano para atrapalhar. Você tem a liberdade de se espalhar como um caranguejo na areia quente, sem medo de acordar alguém com um chute involuntário. Você considera a logística. Seus ancestrais precisavam de calor e segurança. Você precisa de carregadores USB nas mesinhas de cabeceira e um colchão que rastreie a qualidade do seu sono sem que você precise se mover. O propósito do sono mudou drasticamente. Não é mais um ato comunal de sobrevivência, mas uma performance individual de otimização de saúde. Você está competindo por ciclos REM perfeitos e qualquer interferência humana é vista como um erro no sistema. Pense na curiosidade surpreendente da arquitetura do sono. Antigamente, a grande cama de dossel era um símbolo de status, porque era grande o suficiente para receber hóspedes e demonstrar riqueza. Hoje, a cama king size é um símbolo de status, porque é grande o suficiente para que você não precise receber ninguém nela, além do seu parceiro. E mesmo assim, você mal o toca. É a celebração máxima da privacidade e da soberania pessoal. Você se aconchega, sentindo a pressão zero do colchão. É um alívio. Você se lembra de ter lido sobre a prática do bundling, onde as pessoas eram separadas por uma tábua, e sorri. A sua cama king size é o bundling moderno, mas a tábua é invisível e feita de espuma de memória de alta densidade. A separação é psicológica e física, e foi paga a preço de ouro. Você pensa no seu parceiro, que agora solta um suspiro suave. Você o ouve, mas não o sente. É a distância perfeita. O calor que eles irradiam é dissipado pela vastidão do colchão antes que possa incomodar a sua termorregulação. Você está seguro em sua bolha de ar fresco e espaço. A cama é um oceano e você está em seu próprio navio de luxo, observando o navio vizinho ancorado a uma distância respeitosa. Este é o paradoxo final do sono humano. Começamos juntos para sobreviver. Terminamos juntos, mas separados, para prosperar individualmente. A cama king size é a prova de que chegamos a um ponto de conforto e segurança, onde a maior ameaça ao nosso descanso não é um predador ou o frio, mas sim o braço do nosso cônjuge. Você fecha os olhos, saboreando o silêncio e o espaço. É um sono caro, isolado e, no fundo, totalmente solitário, mesmo que haja outra pessoa na sala. Você está seguro, você está longe. E isso, no final, é o que realmente importa.